E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós estamos aqui para dar prosseguimento à nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Lembrando sempre de que vocês podem adquirir esse livro aqui, né, tanto esse volume como os outros dessa coleção de 7 volumes, assim como os volumes da coleção de 3 volumes, pelos links na descrição, tá bom? Assim eu ganho uma comissãozinha em cima disso, para vocês sair o mesmo preço pela Amazon, mas vocês estão ajudando o canal, então todo mundo sai ganhando, eu fico muito feliz. Bom pessoal, e hoje a gente volta com o nosso papo a respeito dos últimos desenvolvimentos da filosofia antiga, né, pagã, seguindo aí a sequência dos últimos 2 vídeos, né, em que falamos sobre o neoceticismo e depois sobre o neo-aristotelismo, né, que trazem ideias que vão influenciar muito aí a Idade Média, né, o Renascimento, inclusive, mas enfim. E hoje a gente segue o nosso papo falando sobre o médio-platonismo, né, que tem esse nome exatamente porque a gente vai falar um pouco disso melhor depois, mas é exatamente um estágio intermediário de desenvolvimento das doutrinas que se baseiam no Platão, entre as doutrinas do Platão propriamente dito e as doutrinas de Plotino, né, que vai ser aí o grande expoente do neoplatonismo. Então a gente está no estado intermediário aí, um estado de transição. Então, por mais que a gente esteja vendo muito neo alguma coisa, neo outra, o platonismo ele vai ter essa peculiaridade, né? Existe um conjunto de autores que se situam entre o Platão e o Plotino e que não podem ser ditos propriamente nem platônicos nem neoplatônicos. Então a gente coloca aí esse termo de médio-platônicos, como o Reale já vai explicar. Bom, e como sempre o Reale ele começa fazendo ali um situamento para a gente, né? Uma situação de como é que surgiu esse movimento, né, de o que estava acontecendo. Bem, ele diz o seguinte: em 86 a.C., ao conquistar Atenas, Sila pôs as mãos sobre os bosques sagrados e mandou cortar as árvores da academia, o mais verde dos subúrbios da cidade, bem como as do Liceu. Ele coloca aqui entre aspas, então ele provavelmente está citando algum autor. Ele não diz quem é. Desse modo, a academia sofreu também a devastação da sede, além do progressivo esvaziamento de sua mensagem, culminando com o ecletismo de Antíoco, que chegou até mesmo a acolher alguns dogmas da Estoá. A gente já viu um vídeo, a gente já fez um vídeo sobre isso, né, do ceticismo e do ecletismo na academia platônica, né, como é que foi essa relação, né, como que essas doutrinas se infiltraram na academia platônica e quais foram os frutos que vieram dela, né, quais foram os pensadores que desenvolveram essas doutrinas e tudo mais, né? Então, houve esse tipo de corrupção da academia platônica, que a gente poderia colocar assim, né? Do ponto de vista do platonismo, houve uma mudança bem radical de doutrina, né? Aquela academia já não tinha mais uma vertente platônica, vamos dizer, né? Era um pensamento muito influenciado pelo ceticismo e também muito eclético, né? Misturava doutrinas, como ele coloca aqui, principalmente estoicas. Todavia, pouco depois, o platonismo renascia em Alexandria com Eudoro. Então, novamente, aí Alexandria tomando protagonismo nessa época, né? Já falamos bastante disso. Na segunda metade do século I a.C., voltando a se expandir por toda parte, aumentando pouco a pouco sua consciência e incidência, a ponto de culminar na grande síntese neoplatônica de Plotino no século III depois de Cristo. Então, esse médio platonismo ele vai mais ou menos ali do século I antes de Cristo ao século III depois de Cristo. Então é um período bem grande, bem extenso. Exatamente desde esse renascimento com o Eudoro até o Plotino, né, onde a gente já pode falar melhor de um neoplatonismo. Entretanto, o platonismo que vai de Eudoro a todo o século II depois de Cristo não tem mais as características do velho platonismo, mas ainda não apresenta as características que só Plotino lhe imprimirá, né, como eu acabei de dizer. Né, não é nem Platão, né, nem as doutrinas do Platão, nem as doutrinas do Plotino, mas é algo que é intermediário. Além disso, revela várias incertezas, oscilações e contradições devido ao entrelaçamento variado do velho e do novo. Então, desse modo, para designar o platonismo desse período, os estudiosos decidiram usar o termo médio-platonismo, né, que significa exatamente esse momento entre o antigo e o novo. Como ele falou aqui, isso também é justificável, não apenas por uma questão cronológica,
mas por uma questão de as doutrinas ainda serem um pouco confusas, né, pelo que ele dá a entender aqui, no que diz respeito à questão no que diz respeito à questão de algumas contradições, né, algumas doutrinas não muito bem formuladas, não muito bem sistematizadas, apesar da gente notar, como eu já deixei bem claro, algumas diferenciações entre o que tinha antes e o movimento médio-platônico. Né? Mas a gente não tem muitas doutrinas muito bem estabelecidas, né? Ainda tem muitas dúvidas, muitas oscilações, né? Como ele bem coloca. Então seria meio difícil da gente consolidar como uma coisa só, muito bem organizada. Bom, mas quais são as características do médio-platonismo então? Né? O que se pode dizer que é relativamente comum? Né? Quais são as tendências que aparecem nessa época? O Reale vai citar aqui algumas, né? Precisamente em 5 itens, A, B, C, D e E. Bom, ele começa falando o seguinte: o médio-platonismo recupera o suprassensível, o imaterial e o transcendente, rompendo claramente as pontes com o materialismo há muito dominante. Então a gente lembra que o que estava em voga na época, né, o que estava crescendo em popularidade na época, era em grande parte o estoicismo, o epicurismo, né, que são doutrinas que podem ser ditas materialistas. Eu já falei no vídeo de estoicismo como me parece que é um pouco estranho, em um certo sentido, chamar de materialismo o estoicismo, mas de todo modo é perfeitamente compreensível como que funciona isso, né? Porque a gente pode chamar de materialismo. E o epicurismo é abertamente materialista, né? Então, existe um materialismo que é reinante, que é dominante nesse período, e que é a posição comum, né? É o que a maior parte das pessoas pensam, né? Principalmente os filósofos. E o médio-platonismo ele se caracteriza exatamente por trazer de volta essa concepção do suprassensível, né? Que foi algo que foi precisamente alcançado pelo Platão e que, por diversos fatores, acabou caindo um pouco no esquecimento, né? A gente já tratou um pouco disso nos vídeos sobre a era helenística e nos vídeos de cada uma das escolas. A gente lembra aqui o que eu acabei de falar, né, que até na própria academia do Platão, essa visão já não estava mais sendo a principal. Né? Tinha um influxo cético muito grande e um influxo estoico também bem influente. Então, nem na própria academia do Platão havia essa preocupação com o suprassensível como o Platão havia concebido. Né? As preocupações não eram mais como as do Platão. E o médio-platonismo ele parece que recupera isso. Né? Ele desenterra essa questão do suprassensível e tudo mais. Letra B. A consequência lógica dessa retomada foi a reproposição da teoria das ideias. Alguns médio-platônicos, aliás, a repensaram a fundo, procurando integrar a posição assumida por Platão com a posição aristotélica. Então a gente já vai ver aí um começo de uma tentativa de síntese entre o pensamento de Platão e o pensamento de Aristóteles. Pelo menos em alguns aspectos, que a gente já vai aprofundar isso um pouco melhor depois. Albino e seu círculo consideraram as ideias, em seu aspecto transcendente, então, como Platão concebia, como pensamentos de Deus, sendo o mundo do inteligível identificado com a atividade e com o conteúdo da inteligência suprema, elemento aristotélico, né, substância suprassensível, de que a gente já tratou nos vídeos sobre Aristóteles e também no último vídeo sobre neo-aristotelismo. E as formas, elas também tinham um aspecto imanente, né, porque elas, num certo sentido, estão nas coisas, como já percebia mais o Aristóteles. Né? E aí, nesse sentido, as formas inteligíveis, suprassensíveis, elas são as formas das coisas como queria o Aristóteles. Né? Então existe esse duplo aspecto das formas, né? Um aspecto transcendente e um aspecto imanente, né? Tentando conciliar essas posições aristotélicas e platônicas. A transformação da teoria das ideias foi acompanhada como consequência lógica por uma transformação paralela da concepção de toda a estrutura do mundo incorpóreo, com resultados que constituem claramente prelúdio ao neoplatonismo. Então a gente vai ver que o neoplatonismo, assim, uma das marcas dele é fazer precisamente uma delineação de como é a estrutura do suprassensível. Né? Que ele coloca o uno, e aí abaixo dele tem o ser, ou o espírito, depois a alma, né? E aí existem várias relações entre eles, né? Um vai derivando do outro. A gente vai ter oportunidade de ver isso com mais calma. Mas parece que no médio platonismo a gente já vai ter isso começando a se prefigurar.
E para começar a fazer especulações a esse respeito, né, de como seria a estrutura do mundo suprassensível, eles partem de textos platônicos, né, que falam sobre isso, né, principalmente do Timeu, como o Reale fala aqui. O texto que os médio-platônicos consideraram como ponto de referência do qual extraíram o próprio esquema para o repensamento da doutrina platônica foi o Timeu. Com efeito, na difícil tarefa de reduzir a filosofia platônica a sistema e tentar uma síntese dela, o Timeu era o diálogo que oferecia de longe a trama mais sólida. Então, o Timeu ele faz uma narração, né, ele mostra de fato como o mundo foi criado, né, a questão do demiurgo, qual é o papel dele. Já falamos disso no vídeo de Platão também. Mas então, como é um diálogo que mostra de maneira um pouco mais sistemática, vamos dizer assim, né, um pouco mais ordenada, um pouco mais coerente, coesa, esse processo de criação do mundo e da estrutura do suprassensível, né, qual é o papel do demiurgo nisso tudo e tudo mais, acaba que parece o melhor ponto de partida, né, para a gente poder pensar essas questões com base no pensamento platônico. E é exatamente esse texto que os médio-platônicos vão adotar. Letra D, então. A doutrina dos princípios do Platão esotérico, ou seja, a doutrina da mônada e da díade, né, um princípio uno e um princípio de dualidade, né, de multiplicidade, foi retomada em parte, mas permaneceu decididamente como pano de fundo. Teve importância muito maior no âmbito do movimento neopitagórico, né, que isso aí a gente já vai tratar no próximo vídeo, do neopitagorismo. Então, letra E. Para os médio-platônicos, assim como era para os filósofos da era anterior, o problema ético continuou proeminente, sendo, porém, reproposto e fundamentado de modo novo. Então, a gente lembra que nas escolas helenísticas havia uma preocupação, sobretudo, com a ética, né, e os outros estudos eles surgiam exatamente como um tipo de complementaridade, né, uma forma de justificar essa ética, de situar o homem no cosmo para que aquela ética faça sentido, né? E então a preocupação ética ela vai perdurar também nesse movimento médio-platônico. A palavra de ordem de todas as escolas helenísticas foi segue a natureza, a physis, entendida de modo materialista e imanentista, né? Sempre aquelas escolas que tinham um pensamento materialista. Ao contrário, a nova palavra de ordem dos médio-platônicos foi segue a Deus, assimila-te a Deus, imita Deus. Exatamente porque há a descoberta do suprassensível. Logicamente, a descoberta da transcendência modificaria, pouco a pouco, toda a visão de vida proposta pela era helenística. Né? E então isso também acaba constituindo um prelúdio, né, ao que vai acontecer no neoplatonismo, né, em que a gente vai ter essa ideia de assimilar-se a Deus como sendo o objetivo, né, o que nós devemos fazer, como um tema central, né, um dos temas centrais e como algo que vai atingir uma radicalidade muito grande. Né? A gente vai ver isso melhor no vídeo do Plotino. Mas então a gente já vê no médio-platonismo essa ideia prefigurada, né, de que as questões éticas, né, se resolvem exatamente na medida em que a gente busca assimilar-se a Deus. Bom, e quem foram os médio-platônicos? Né, até agora eu mencionei o Eudoro e o Albino, mas aí agora o Reale vai fazer uma situação e vai falar um pouco de alguns outros. Ele vai falar aqui que na primeira metade do século I depois de Cristo situa-se a atividade de Trasilo, a cujo nome está ligada à divisão dos diálogos platônicos em tetralogias. Então há várias tetralogias nos diálogos platônicos, né? Nós podemos dividir os diálogos platônicos em tetralogias e essa concepção, né, que perdura aí até hoje foi idealizada, foi desenvolvida primeiramente pelo Trasilo. A cavalo entre os séculos I e II depois de Cristo viveu Plutarco de Queroneia, discípulo do egípcio Amônio Hermes, que havia constituído em Atenas um círculo de platônicos. Na primeira metade do século II depois de Cristo viveu Gaio, a cuja escola, ao que parece, estavam ligados Albino e Apuleio. E ao século II depois de Cristo permaneceram muitos platônicos, entre os quais aparecem Theon de Esmirna e Ático. E aí o Reale fecha falando que nessa época o platonismo já se impusera como uma espécie de pensamento ecumênico. A gente vai ver que no neoplatonismo, depois do Plotino principalmente, existe uma tendência de incorporar elementos religiosos, né, da religião grega e até da teurgia. A gente vai explicar o que é teurgia nos próximos vídeos.
Existe essa tendência, então, de incorporar esses elementos à filosofia. Né? Vão ter alguns discípulos do Plotino, inclusive, que vão identificar as hipóstases, né, os níveis de realidade que ele estabelece, como sendo correspondente a alguns deuses da própria mitologia grega. Então, existe um elemento ecumênico aí. Existe até algumas tentativas de colocar até o deus do judaísmo aí no meio. Né? A gente vai explorar isso com mais calma depois. E também no próximo volume do Reale isso já vai ser um pouco mais desenvolvido. Mas, de todo modo, então, nessa época parece que já havia essa tendência ecumênica. Né? Já existiam algumas tentativas de associar o platonismo a alguns elementos religiosos. Acredito aqui de mais de uma religião, né? Porque a ideia de ecumenismo traz essa noção, né, de mais de uma religião, colocar ali os deuses dentro da doutrina e fazer essa relação toda. Bom, e qual que é a grande importância, né, do médio platonismo, então? Eu já falei que é um momento intermediário, né, mas aí agora o Reale ele vai aprofundar um pouco melhor a importância desse período. Por longo tempo desconhecida, hoje a importância do médio platonismo é clara. O neoplatonismo seria quase inexplicável sem o movimento médio platônico. E aqui o Reale fala que nas lições que o Plotino desenvolvia em sua escola, maior parte eram comentários de textos médio-platônicos, né, influenciados, né, e até textos aristotélicos, ou melhor, textos peripatéticos, né, da escola de Aristóteles, que foram influenciados pelo médio-platonismo. A gente percebe que nessa época já estava havendo, então, uma intercomunicação muito grande entre as diversas escolas. Né, vários elementos sendo absorvidos aqui e ali e tudo mais. Né. No Plotino a gente vai ter uma síntese muito mais robusta disso. Mas então parece que o Plotino ele fazia comentários de vários desses textos médio-platônicos. Então, obviamente, acaba sendo muito importante. Né. Isso influenciou muito a doutrina do Plotino. E ele também extraiu dos médio-platônicos alguns problemas de fundo com as relativas soluções. Então, ele basicamente pegou algumas coisas como que prontas já do médio-platonismo. Eles chegaram até um ponto que ele falou, opa, isso aqui tá certo, faz sentido, e ele pega aquilo e acopla a sua doutrina. Além disso, o médio-platonismo também é importante para a compreensão também do pensamento cristão, né, do primeiro pensamento cristão, ou seja, da patrística, que antes do nascimento do neoplatonismo, extraiu dessa corrente as categorias de pensamento com que procurou fundamentar filosoficamente a fé. Então, o Plotino ele já surge num contexto cristão, né, num contexto em que há o cristianismo, melhor dizendo. Então, até ali, os cristãos eles já estavam começando a estudar filosofia. E a gente vai aprofundar esse tema nos próximos volumes. No próximo volume, né, no comecinho ali, a gente vai falar do influxo dessa relação entre filosofia e cristianismo, né? Do influxo da filosofia dentro das doutrinas cristãs. Mas, então, antes de haver o neoplatonismo, né, que vai ser certamente uma das grandes influências do pensamento cristão, vai existir essa influência médio-platônica. Né? Era o que tinha na época sendo produzido, e os escritores cristãos eles vão tomar isso por base, né, vão pegar esses conceitos para explicar melhor a fé, né, para desenvolver melhor a sua visão a respeito de Deus, né, da Trindade, de todos aqueles problemas que o cristianismo traz consigo. E assim o Reale conclui falando que o médio-platonismo é um dos elos de conjunção essenciais na história do pensamento ocidental. Mas, apesar de ser um elo de conjunção, como ele fala aqui, essencial, ele é apenas um elo de conjunção. Ele tem a sua importância, mas ele não é um daqueles grandes momentos em que há uma grande síntese, há um grande desenvolvimento. Ele até chega a falar aqui que os limites desse movimento são constituídos pelo fato de que as tentativas de revisão e sistematização do platonismo permaneceram oscilantes e, por assim dizer, a meio do caminho. Nunca atingiram realmente um grau de síntese absoluto, vamos dizer assim, né, ideal. Sempre ficou uma coisa meio no meio do caminho, né, interpretações parciais, né, pelo que ele dá a entender aqui. Então, não houve nenhum Plotino. Né? E quando houve um Plotino, aí a gente já pode realmente falar de uma forma de pensar diferente, né? Apesar da inspiração neoplatônica. E ele fala aqui que, com efeito, nenhum médio platônico conseguiu chegar a uma síntese, se não definitiva, ao menos exemplar. Então, de fato, esse grau de síntese e de desenvolvimento filosófico a gente só vai alcançar no Plotino.
que aí é exatamente quando a gente vai poder falar de neoplatonismo, que é o tema para daqui a 3 vídeos, eu acho. Acho que tem mais 1, 2 e depois o neoplatonismo. Bom, pessoal, eu espero que tenham gostado. Eu peço desculpas se ficou algum barulho de obra aí, se apareceu algum. Mas eu fiz um teste antes e eu não ouvi nada, então eu acho que não deve ter atrapalhado tanto. Eu espero de coração que não tenha. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like aí embaixo, adicionar os vídeos aos favoritos, enviar o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar e comprar os livros pelo link na descrição. Estamos acabando agora a nossa série, já estamos no finalzinho aí desse primeiro volume. E, bom, seria muito legal que vocês divulgassem pro pessoal, para o pessoal já ir se atualizando agora, que ainda dá tempo de ver a série toda antes da gente entrar no segundo volume. Então, divulguem aí pro pessoal, para eles já irem se adiantando aí no andamento da série. Tá bom? Valeu, pessoal. Abração.